Ilustres amigos do Clube de Membros, tudo bem? Alckmin defende retirar alimentos e energia do cálculo da inflação. Será que isso daí pode trazer problema? Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que antecipa o vídeo do final de semana para você que prestigia aqui o nosso canal. Esse vídeo é um vídeo exclusivo diante de uma declaração que foi feita pelo vice-presidente do Brasil, ao afirmar que defende retirar alimentos e energia do cálculo da inflação. Isso saiu em todos os portais ao longo dessa última semana de março, e é sobre isso que nós vamos falar. Será que é real? Será que é ruído? Qual é o impacto aí para você? Se você não viu essa matéria, eu vou te explicar. Saiu na Carta Capital, saiu no Terra, no Estadão, até na Agência Brasil, o órgão de comunicação oficial do governo, dizendo que Alckmin defende retirar inflação de alimentos do cálculo, só que falou da Selic. Aí ficou um pouco confuso. Não é bem isso não, que eu quero te explicar agora para você entender melhor essa notícia que saiu. Vamos lá. Não é a primeira vez que o vice-presidente defendeu isso. Lá em 2024, mais para o finalzinho, lá no mês de dezembro, ele já havia dito que a taxa básica do Brasil, a taxa Selic, deveria ser calculada sem inflação de alimentos e energia. O que ele está querendo dizer é que os juros da nossa economia deveria desconsiderar alimento e energia. Eu vou te explicar já já o motivo dessa colocação, porque alguns não estão falando verdadeiramente. Continuando, diz que essa notícia saiu agora, recentemente, segunda-feira, para poder facilitar aí o cálculo da inflação. Eu não sei se ele quis dizer o cálculo do IPCA ou da inflação. Vini, tem diferença? Tem. E é isso que eu quero te explicar. Lá nos Estados Unidos, nós temos o cálculo da inflação oficial, que é a chamada inflação cheia, e temos também o núcleo da inflação, que é o que nós temos também, o que o Fed costuma olhar. Por que essa diferença? Para você entender melhor. Olha comigo aí na sua tela. Lá nos Estados Unidos, usa-se o CPI, que é como se fosse aqui o nosso IPCA, que é a inflação ao consumidor. Mas eles têm também o Core CPI, que é o núcleo da inflação, e ele exclui itens mais voláteis como alimento, energia, álcool, tabaco. Vini, por que a exclusão disso? São itens mais voláteis que são mais dependentes de outros fatores, como, por exemplo, a questão de chuva, como são dependentes de fatores geográficos que podem ser sazonais, eles podem influenciar bastante na inflação. Então esse é um ponto que no mercado americano eles separam, olham os dois e divulgam os dois índices e olham também para a expectativa no futuro. É assim que funciona lá. E falando nisso, a inflação nos Estados Unidos está aí para você, 2,8% nos últimos 12 meses. Veja que ela está sempre aí abaixo de 3%. Não está subindo a inflação cheia. Ou melhor, ela não está, é descendo demais. Está se mantendo ali ao longo desses meses. Olhando um pouco para o core da inflação, que é aquela inflação, então, excluindo esses itens voláteis, veja que ela subiu. E esses dados são públicos. Então, a chance de maquiar esses dados nos Estados Unidos é menos provável. Veja que nesse caso seria bem pior para o governo se tivesse então essa informação aqui no Brasil, porque o núcleo de inflação então estaria subindo. Traduzindo para você, o Banco Central americano olha mais o núcleo para precificar os juros, pois acredita que alguns dos fatores não resolvem com juros. Esse é o ponto principal da fala do vice-presidente. Eu não estou defendendo, eu só estou te mostrando e no final eu vou dar a minha opinião. Diz ainda a matéria, isso não quer dizer que o CPI não seja observado, ou seja, que a inflação não seja considerado, mas que o Fed faz essa separação para tomar a decisão. Além disso,
eu fui buscar aqui algumas matérias que falam sobre isso. Aqui as matérias são bem negativas mesmo. Tirar alimentos e energia é maquiar a inflação, é tampar o sol com a peneira, dizem especialistas. Essa matéria é bem interessante porque ela traz também a relação com os Estados Unidos e diz, honestamente, nos Estados Unidos tem gente que critica a exclusão, mas não é algo feito sem crítica, porque pode não refletir a realidade americana. Mas no Brasil vai ser pior ainda. Por que no Brasil pode ser pior? Porque o problema é o gasto governamental. Essa é a preocupação maior aqui no Brasil. Não é em si a inflação por si só. Além do que, temos diferenças em relação ao mercado americano que influenciam bastante. Voltando aqui para nós, para você poder entender aonde é que eu quero chegar. Só que antes, dá aquele super like, porque aqui tentamos ser transparente e honesto com você. Olha aí, a defesa dessa mudança no cálculo da inflação, que já foi alertado 2 vezes, aliás, que já foi alterado 2 vezes, repercute muito mal. Por quê? Porque ela é vista como uma tentativa de baixar a inflação na marra. E aí eu trago para você, se isso daí se concretizar, ou seja, uma nova medida de inflação interpretada pelo mercado como uma forma de baixar na marra os títulos longos, aqueles com vencimentos mais distantes, as taxas vão disparar ainda mais, porque o mercado não é bobo. Ele interpreta claramente os sinais. Se isso for com esse intuito de realmente burlar, enganar, trazer um dado fictício da inflação, anota aí, as taxas vão disparar. E por falar em taxas, olha o IPCA, ficou em 1,31 no mês passado. Olha a projeção da Anbima para agora, mês de março, vai ficar próximo de 0,58. Mês de abril, 0,50. Em outras palavras, continuamos tendo inflação aqui no Brasil bem alta, 5,1% no acumulado de 12 meses. Quero traduzir para você a minha visão que eu venho falando há algum tempo. O mundo está, entre aspas, aceitando uma inflação mais alta. Nos Estados Unidos, a inflação não volta tão cedo para baixo de 2%, que era o histórico que eles tinham de décadas. Aqui no Brasil, já estamos há alguns anos com a inflação acima do teto da meta. A meta é 3%, o teto é 4,5%. Novamente em 2025, deveremos ficar acima do teto da meta. Por isso que os juros devem ficar mais altos por um bom período de tempo. Mas a resposta que não quer calar, podemos ou não ter problema com isso? Se a proposta for de tratar isso como um indicador, ou seja, como não seria um novo IPCA, seria só um novo instrumento de análise, um núcleo de inflação que ajudaria nas análises prospectivas para o futuro, ok, semelhante ao que já acontece nos Estados Unidos. Eu, particularmente, não vejo problema algum se for essa medida. Entretanto, se a proposta for mudar a metodologia do IPCA, aí sim eu vejo grande problema. Teremos sérios questionamentos pelo mercado e, principalmente, podemos ter muitos riscos. Descredibilidade do índice oficial, uma vez que você vai mudá-lo. Desconfiança para medir a inflação pelos órgãos oficiais do governo. E, principalmente, a influência política na parte técnica. E aí você vai verificar claramente, se for esse o intuito, as taxas disparando. É assim que costuma acontecer. No nosso vizinho, Argentina, durante alguns anos, isso aconteceu. Eles acabaram tendo 2 dólares, um real e o outro paralelo que espelhava melhor a realidade. Então, eu não posso dizer que o risco não existe. Eu estou te mostrando as duas vertentes. Se for realidade, o que pode acontecer? E se for realmente só o núcleo da inflação, na minha opinião, não muda absolutamente nada. E para você, como é que você está visualizando isso? Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem muito, reflitam e tirem suas próprias conclusões. Um abraço e até o próximo vídeo.